Dar continuidade a Romanos, vou ler 2 capítulos que eu estou bem atrasada. E vocês vão me ver muito de preto. Depois eu explico por quê. Mas hoje a gente vai ler 21 e 22, ok? Vamos começar fazendo uma oração. Boa tarde, Pai e Mãe Celestiais. Boa tarde, verdadeiros pais, amado Jesus. Hoje, sendo o primeiro dia da semana, Senhor, por favor, abençoe essa semana com vosso poder e glória, para que todos os justos, todos os teus, aqueles que estão vivendo verdadeiramente a vossa palavra, não a palavra de homens, possam estar sobre vossa proteção e bloqueio. Que nós possamos ler e aprender cada dia de vossa vontade. Que o Senhor possa colocar anjos ao redor de vossos filhos e filhas, para que eles não se percam nesse emaranhado de armadilha satânica que está sobre o mundo. Pai Celestiais, por favor, tome posse da Coreia do Norte e do Sul para que elas se unam como pátria e irmã. Que o Senhor esteja nos Estados Unidos, irmão, que são os irmãos mais velhos, irmãos peregrinos que fundaram aquela nação com base na fé cristã e preferiram primeiro fazer vossa casa do que a casa deles, depois as escolas e só depois os lares. Que eles possam voltar esse espírito de fé e de força para assim se tornar verdadeiramente uma nação protegida por vós, que pode proteger as outras nações. Esteja no Brasil, o país da promessa, onde vós podem importar as comidas para suprir todo o planeta Terra. Bondoso Pai, esteja com vossa mão e vossa proteção sobre essa nação, levantando o justo, Pai, e acabando com as armadilhas do mal. Nós sabemos que o mal tem tempo previsto para acabar, por isso o desespero para destruir vossos filhos, vossa nação e vosso povo. Mas sabemos que o Senhor está também em alerta, e se nós permanecermos de acordo com vossa vontade, o Senhor pode proteger cada um de nós e nossas famílias. Por favor, desperta todos os irmãos, para que acorde, Pai, para a verdade que já estamos vivendo na era da segunda vinda, no meio do apocalipse, Pai, onde tudo que foi descrito pelo vosso Filho está acontecendo. Nossa sorte é que quando nós estamos já vivendo o Apocalipse, também o vosso filho e vossa filha, o terceiro Adão e terceira Eva, na realidade a primeira Eva vitoriosa vossa, filha unigênita vossa, estarão sobre a terra. E como disse Paulo, que quando estivesse acontecendo a segunda vinda, havendo profecias, serão aniquiladas pelo poder e honra de vosso filho e de vossa filha. E nós cremos verdadeiramente nisso e precisamos juntar mais números possível de pessoas que possam ter conexão convosco na vida diária, na prática diária. Te peço que o Senhor toque o coração das pessoas, acorde e desperte nossas mentes originais, proteja a casa daqueles que estão assistindo e se esforçando, Pai, cada dia para ficar com característica de filhos e filhas vossa, e não para enganar o mundo, Pai, porque ninguém pode enganar a vós nem o inimigo. Então que nós possamos acordar para a nossa realidade e prática do vosso amor, que todo dia, Pai, nós temos que treinar, porque todos os dias nós seremos testados. Te peço que abençoe esse dia, a pátria brasileira, as autoridades justas do Brasil, e as proteja e as mantenha, as Forças Armadas também, seja lá federal, estadual, municipal, para que eles tenham e honrem o direito de proteger o povo brasileiro e a soberania nacional. Te peço, te agradeço. Em nome do Santo Pai, Santo Filho e Santo Espírito Santo, em nome de Jesus, em nosso nome, amém. Adiós. Hoje eu nem li assim, li, mas já faz 2 dias. Eu ia olhar aqui, tô com uma foto linda. E deixa eu ver se eu consigo. Te adorai o que sustenta-me de fé. Eu não vou perder a guerra. Boa tarde, minha irmã. Eu tenho que usar o celular para ver as pessoas. Tá, boa tarde, seja bem-vinda. Só estou conseguindo assistir suas lives depois. Depois eu explico. Mas estou assistindo, viu? Aí me marque, porque às vezes o meu computador tem vida própria. Ele marca quem ele quer e ele só deixa eu ver as coisas que eu sou marcada. Ele decide por mim, o que é uma coisa estranha, né? Mas é o que acontece. Vamos lá ler Atos. Eita, começou as partes tristes. Atos 21 primeiro. E aconteceu o quê? Partindo deles, Paulo e os que estavam com Paulo, navegando em curso reto, chegaram a Cós, e no dia seguinte até Rudes, e dali para Pátara. E encontrando o navio que ia para Fenícia, embarcaram nele e partimos. E avistando Cipre,
Deixamos a esquerda e navegamos para a Síria, chegando a Tiro, porque o navio descarregaria sua carga ali. Síria, chegamos a Tiro, e tendo encontrado os discípulos, permanecemos ali por 7 dias, os quais diziam a Paulo pelo Espírito para que ele não subisse para Jerusalém, porque eles tinham recebido mensagem do Espírito. Gente, do Espírito, nem todos os Espíritos são o Espírito Santo de Deus, tá? Mas são pessoas santas que serviram a Deus, que vêm por um mensageiro de Deus avisar as pessoas. E havendo ali aqueles dias, saímos e seguimos a caminho, e todos eles nos acompanharam com seus filhos e esposa, até entrarmos na cidade. E tendo-nos ajoelhado na praia, oramos. Que coisa linda, né? Que atitude linda. O povo tem que entender que a fé verdadeira, não a fé falsa, não a fé aos gritos e aos desesperos, mas a fé que sai do coração, aquela fé que você sabe que está vindo do coração. Você pode até estar falando alto, estar expressando, mas a verdadeira fé, ela move montanhas verdadeiras, montanhas de problemas, montanhas de pessoas. Entendeu? Então a fé é orar com seu coração, com seu espírito e com sua verdade, é uma oração forte. E despedindo-nos uns dos outros, subimos ao navio e retornamos para casa novamente. E quando fizemos o nosso percurso desde Tiro, viemos a Polemádia. Minha gente, eu tenho dislexia, tem palavra que não dá para eu pronunciar. Protelemádia. E saudamos os irmãos, permanecemos um dia com eles. E no dia seguinte, nós que estávamos na companhia de Paulo, partimos e chegamos a Cesárea. E entrando na casa de Felipe, lembra o Felipe? Carta ao Filipenses, porque o nome do homem também era Felipe. Evangelista, era um dos 7, permanecemos com ele. E ele mesmo, homem, tinha 4 filhas virgens que profetizava. E este homem tinha E este homem ali, muitos dias, desceu da Judéia um certo profeta chamado Ganabo. Eles ficaram ali, além das filhas profetizar, tinha outros, como esse homem Agabo, que também era um profeta. E vindo ter conosco, o que é um profeta? São pessoas de Deus, ligadas a Deus, que têm dons espirituais, né? Como a gente tem o dom de visão, audição, os 5 sentidos físicos, nós temos também os 5 sentidos espirituais. Em qualquer parte do Brasil ou do mundo que você esteja e queira assistir conferência, palestra sobre esses assuntos, é só avisar que a gente indica um lugar mais perto de você, tá bom? Mas ser profeta é receber avisos espirituais dos céus, através de um Espírito Santo, não o Espírito Santo de Deus, mas de pessoas santas enviadas por Deus ou de anjos, e que faz, como você tem sensibilidade, você escuta a mensagem e pode transmitir. Isso é um profeta. Como adivinhos são aqueles que pegam coisa do outro lado e exploram com dinheiro. Jesus disse, dai de graça o que recebeste de graça. Se você cobra pelo que você tem de dom, você vai perder. E Satanás se apodera e começa a dar coisas meio estranhas na vida. Ok, vamos voltar ao assunto. Então desceu o capo, cadê o homem? Perdi o homem de vista. Agapo. E vendo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, olha... esse profeta, ele pegou algo de Paulo, uma peça para sentir a energia de Paulo, é bom a gente entender isso, e amarrou as suas próprias mãos e pés e disse, diz o Espírito Santo, homem, o qual pertence a esse cinto, assim será amarrado em Jerusalém pelos judeus e será entregue nas mãos dos gentios. Então ele profetizou, através do que ele sentiu, que Paulo seria amarrado e seria entregue aos gentios. E quando ouvimos essas coisas, tanto nós quanto no lugar, rogamos-lhe que não subisse para Jerusalém. Então Paulo respondeu, por que choras e quebranda o meu coração? Por quê? Ele faz uma pergunta, porque eu estou pronto, não somente para ser preso, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Quanto de nós seríamos capazes de morrer pelo Messias? Isso aqui é uma fé, né? A gente já passou por isso. Já passou, no Quebra, em 81, que o povo nem queria que a gente anunciasse, nem dissesse qual era a religião, e o pessoal queria realmente quebrar as igrejas, quebrar tudo. Simplesmente por nós estarmos ensinando boas novas.
E como não podia persuadi-lo, nos aquietamos dizendo, a vontade do Senhor seja feita. Justamente, só é feito se você está conectado com Deus. Não há pessoa, não há líder, não há bispo, arcebispo, pastor, reverendo, nada que possa deter ou proteger você mais do que o Messias. Então, se você está ligado ao Messias, se você está ligado aos verdadeiros pais, se você está, antes de conhecer a verdade dos últimos dias, está ligado a Jesus, então você tem essa proteção, vai ser feito de acordo com o céu. E se você tem alguma pena, alguma indenização para pagar que não seja de morte, então você vai passar mais leve. O que é indenização de morte? É adultério, fornicação, sexo. Tudo que ligou a primeira atitude de Adão e Eva fora do princípio e que matou os seres humanos. Então é pecado de morte. As outras podem ser até amenas, essa é bem mais pesada, ok? Se quiser, eu já lhe disse, tem palestra. E depois desses dias arrumamos nossa bagagem e subimos para Jerusalém. E fomos também conosco certo discípulo de Cesárea, levando consigo um certo Manason. Eu acho que Manason tem um N aqui, mas não sei se é assim. Discípulo antigo, com o qual ficaríamos hospedados. E chegando a Jerusalém, os irmãos nos receberam de boa vontade. E no dia seguinte, Paulo foi conosco até Tiago, e todos os anciãos estavam presentes. E tendo saudado, declarou-lhe particularmente as coisas que Deus fizera entre os gentios para o seu ministério. E ouvindo-lhe, eles glorificaram o Senhor e disseram: Vês, irmãos, os milhares de judeus que têm credo, e todos são zelosos na lei. Hoje em dia, mesmo que a gente tem que entender o seguinte: no passado, o pessoal, mesmo sabendo que Jesus era o Messias, depois da crucificação deles, eles começaram a ver tudo o que aconteceu e tudo que os discípulos faziam. Eles ainda estavam apegados à lei. E a gente vai ver que Paulo diz que isso atrapalhou muito, né? Porque Jesus disse que depois de João começava a boa nova. Então era para você se ligar aos ensinamentos de Jesus, não o ensinamento do pecado. O Velho Testamento nos serve de ensino, de reflexão, e dá para provar que Jesus é o Messias. Para a segunda vinda, a gente vai usar o Novo Testamento. É importante saber que a lei foi cumprida, porque a lei falava do nascimento do Messias, falava do nascimento e até da sua crucificação. Tinha as duas profecias: se o povo aceitasse, ele seria Senhor da glória; se o povo não aceitasse, ele passaria pelo Senhor do sofrimento para deixar um fundamento para a segunda vinda. Então tudo isso tem palestra, entendeu? Hoje em dia a gente vê tudo que se é feito, as pessoas ainda estão apegadas lá. E pior, no Velho Testamento, esperando Jesus voltar na nuvem, como não aconteceu da primeira, não acontecerá da segunda. Vamos lá, dúvida, pergunta, e eu indico a conferência. Eu faço isso para vocês querer estudar. Eles foram informados acerca de ti, que tu ensina todos os judeus que eles não devem circuncisar seu filho, nem andar segundo o nosso costume. Olha bem. Paulo era circuncisado quando já encontrou Jesus. Mas uma coisa, ele dizia que não era para andar mais no costume do Velho Testamento, né? Não necessitava, porque ia ser circuncisado, como ele dizia, de coração, de espírito, de limpeza. Mas como ele não entendia o significado da circuncisão, eles julgavam Paulo errado, violando as leis. Mas não, a lei evoluiu com Jesus. Jesus veio e evoluiu. Ele ensinou as coisas, ele foi o primeiro filho de Deus, então ele tinha contato direto de Deus e ele estava ensinando de acordo com a vontade de Deus. Não era mais profeta, era filho. O que faremos, pois? A multidão necessita reunir-se, porque eles ouviram que tu chegaste. Quer dizer, eles já estavam preparados para acontecer o que o profeta disse. Fazeis, pois, isso, dizemos, nós temos 4 homens que têm um voto sobre eles. Olha, ele tinha 4 pessoas dentro que já eram cristãs e tinham voto para proteger Paulo. Toma estes contigo e purifica-te com ele. Paga os teus gastos para que se raspe a cabeça, e todos ficarão sabendo que as coisas que foram informadas acerca de ti não são nada, mas que tu também andas ordenado segundo a lei. Olhe bem, mesmo assim, eram pessoas que acreditavam em Jesus, mas ela queria que Paulo seguisse o costume da lei, para que ele não fosse crucificado. De certa forma, é negar o Novo Testamento. Isso era um problema. Mas, quando
Mas quando cercaram dentro os gentios, nós escrevemos, concluímos que eles não observavam tal coisa, mas que só se guarda as coisas oferecidas aos ídolos e de sangue do estrangulo e da fornicação. Ou seja, eles queriam que o povo fizesse, mas na realidade eles não observavam a lei. Então Paulo tomou os homens no dia seguinte, se purificou e eles estavam no templo para informar o cumprimento dos dias de purificação, até que foi oferecida a oferta por cada um deles. Quando os 7 dias estavam para se cumprir, os judeus que eram da Ásia, vendo no templo, alvoroçaram todas as pessoas e lançaram a mão sobre ele, gritando: homens de Israel, socorro, este é o homem que foi todas as partes ensinar a todos os homens contra o povo e a lei neste lugar. E além trouxe os gregos para dentro do templo, profanou esse lugar. Olha o preconceito. Como é que as pessoas podiam estar bem se Deus não é o Deus de um povo? Deus é o Deus de todos, como Jesus disse, né? Deus amou tanto o mundo inteiro Deus quer salvar. Né? Quer que o mundo inteiro se torne filhos de Deus, não mais filhos de Satanás, mas eles não deixavam nem os gregos entrar. Porque tinha visto com ele a cidade Trófine e um Efésio, suponhando que Paulo tivesse conduzido para dentro do templo. E toda a cidade ficou agitada e as pessoas corriam juntas. E eles tomaram Paulo e arrastaram fora do templo, imediatamente fecharam as portas. E quando eles iam para matá-lo, a notícia chegou até o tributo de Cute, que Jerusalém inteira estava alvoroçada, o qual imediatamente tomando consigo soldados e centuriões, correu até ele. E quando viram o tributo e os soldados, eles pararam de ferir Paulo. Ou seja, eles já estavam torturando, né? Ferir é uma leve. Eles estavam torturando Paulo. Né? Eles estavam verdadeiramente torturando Paulo. Então, deixa eu ver uma coisa aqui, que às vezes eu tenho que voltar aqui. Pronto, vamos lá. Então, aproximou-se do tributo, tomou e ateou 2 correntes, amarraram, mesmo ele tanto ferido, ele mandou amarrar de corrente. E lhe perguntou quem ele era e o que tinha feito. E entre a multidão os clamavam uns e outros, chamavam de uma maneira e outros de outra. E quando ele não podia saber a certeza para o tumulto, ele ordenou que fosse levado para a fortaleza, preso, né? Mas chegando às escadarias, aconteceu dele ser carregado pelo soldado devido à violência da multidão. Porque a multidão do povo seguia gritando fora com ele. E quando ia conduzir a Paulo para a fortaleza, ele disse ao tributo: eu posso falar contigo? E ele disse: tu consegues falar? Quer dizer, ele estava bem machucado, né? Nem conseguia falar. Achou que ele não ia conseguir falar de tão ferido. Não és tu aquele egípcio que antes deste dia fez o alvoroço e levou ao deserto 4.000 homens que era assassino? Mas Paulo disse: eu sou um homem judeu, cidadão de Társio, de Síria, cidade não significante, e peço-lhe que me permita falar ao povo. E quando ele dera permissão, Paulo de pé nas escadarias acenou com a mão o povo e feito um grande silêncio, e falou-lhe língua hebraica, dizendo, porque ele era hebraico, era romano, mas era filho, né, de uma mulher hebraica. Homens, irmãos e pais, ouve a minha defesa que eu faço agora perante vós. E quando ouviram falar em língua hebraica, silenciaram mais ainda. E disse: eu verdadeiramente sou um homem judeu, nascido em Társio, uma cidade Sicília, mais criado nesta cidade aos pés de Gamaliel, instruído conforme a maneira perfeita da lei dos pais, zeloso para com Deus e para com todos vós. Ou seja, Gamaliel era um sacerdote e ele foi criado, né, por ele. Eu perseguia o caminho até a morte, prendendo os judeus, né? Prendendo e entregando na prisão tantos homens quanto as mulheres. E Paulo perseguia e até assistiu, e colocava os judeus cristãos na prisão. E como também o sumo sacerdote testifica de mim, todo o conselho dos anciões receberam desta carta para os irmãos, fui
recebi a carta com os irmãos ir para Damasco, para trazer os que estavam ali presos para Jerusalém, para serem punidos, todos os cristãos. Ele estava com ordem, né, dos anciões e do sumo sacerdote, para trazer de Damasco, onde vai acontecer o milagre com ele, Jesus fala com ele, para trazer presos os cristãos para Jerusalém. E aconteceu o quê? Enquanto eu viajava, me aproximando de Damasco, quase ao meio-dia, de repente brilhou no céu uma grande luz. Gente, esse é um testemunho de Paulo, como ele se tornou cristão. Uma grande luz ao meu redor. E eu caí ao chão e ouvi uma voz que dizia: Salom, Salom, por que me persegue? Quando você persegue um religioso, uma pessoa de Deus, você está perseguindo o próprio Messias. É interessante saber que essa frase de Jesus é tão pesada e tão séria e segue como uma lei. Jesus pergunta a Paulo, Salom, ele se chamava Salom, né? Porque em hebraico é e Paulo é outra língua. É o mesmo nome, mas é outra língua. Salom, Salom, por que tu me persegues? E eu respondi, quem és tu, Senhor? E ele disse, eu sou Jesus de Nazaré, a quem tu persegues. Tá vendo? Olhe como é sério. Isso serve para hoje. Mesmo o povo da própria igreja, quando persegue os próprios irmãos, eles estão perseguindo o fundador, eles estão perseguindo o Messias. Apesar que Satanás tomou tantos líderes, que eles estão centralizados no poder, no dinheiro, que não estão se lembrando que a descendência dele está sendo condenada por ele, que eles vão descer, na vez de subir, vão descer o inferno. Mas que eles, a cada vez que ele persegue, principalmente se persegue filhos da segunda geração, eles estão perseguindo o próprio Messias, o próprio Espírito Santo substancial. Isso serve para lembrar hoje. E os que estavam comigo viram a forte luz e ficaram atemorizados, mas não viram a voz daquele que falava comigo. E eu disse, o que farei, Senhor? E o Senhor disse-me, levanta-te e vai a Damasco, e lá será dito todas as coisas que te é ordenada. É tão bonita essa história, né? E como eu não enxergava por causa da glória daquela luz, sendo conduzido pelas mãos dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. E um certo Ananias, um homem religioso conforme a lei, que tinha boa fama entre todos os judeus, ali morava. E vindo até mim, estava em pé, disse-me, irmão Saulo, recebeste tua visão? Naquela mesma hora eu olhei para ele. E ele disse, o Deus de nossos pais te escolheu para que conheça a sua vontade e veja que aquele justo que ouviste a voz de sua boca, ou seja, esse já era cristão e que disse que a voz que ele ouviu era do justo, né, de Jesus. Porque tu serás testemunha para todos os homens que têm visto e ouvido. Eita, missão difícil para Paulo. Você é contra, agora é a favor. E vai ser perseguido como está, né? E agora, porque te detens, levanta-te, seja batizado e lava os seus pecados, invocando o nome do Senhor. E aconteceu o quê? Eu retornando para Jerusalém, quando eu orava no templo, caí em êxtase e vi aquele que dizia, apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque eles não receberão teu testemunho acerca de mim. Jesus andava protegendo, mesmo estando no mundo espiritual. Jesus protegia os discípulos até o momento de que eles tiveram que dar a vida para continuar também os ensinamentos. E eu disse, Senhor, eles sabem que eu aprendi a açoitar em cada sinagoga os que creem em ti. E ele confessa que antes ele dizendo a Jesus, né? Eu perseguia, como é que agora eu vou dar testemunho? Que situação. E quando o sangue... Olha, isso é que é triste. Eu acho que por muitos tempos, Paulo deve ter carregado esse peso dentro do coração dele. Olha o que ele vai falar. E quanto ao sangue de Estevão, teu mártir, o mártir que se derramou também estava presente, consentia a sua morte e guardava as vestes dos que o matavam. E disse-me, vai, porque hei de enviar-te para longe para os gentios. Ou seja, você não vai para os judeus só, você vai pregar para outras pessoas, para os gentios. E lhe deram ouvido até esta palavra. Então levantaram
suas vozes dizendo, tira da terra tal sujeito, porque não convém que ele viva. Mesmo ele dando testemunho, o povo judeus queria matá-lo. E eles não seguiam a lei a lei do Velho Testamento, porque era proibido falar falso testemunho. E eles falavam falso testemunho para poder se livrar dos cristãos. E gritando, arrojaram-se as suas vestes, lançando o pó para o ar. O tributo ordenou que levasse para a fortaleza, dizendo, e o interrogasse com açoite, para ele saber que causa gritava contra ele. Na vez de perguntar ao povo, ele mandou açoitar Paulo. E quando estava atando com as correias, Paulo disse ao centurião que estava presente, é-vos lícito açoitar um homem que é romano sem ter sido condenado, porque ele era romano, né? Era os judeus romanos. E lá eles tinham que ser protegidos por essa lei, porque o pai dele era romano e a mãe era judia. E o centurião, ouvindo isso, foi ao tributo e lhe avisou, dizendo, toma cuidado com o que tu vais fazer, porque este homem é romano. E vendo o tributo, lhe disse, tu és romano? Ele disse, sim. E respondeu o tributo, com grande soma obteve essa liberdade. E Paulo disse, não, mas eu sou livre desde o nascimento, ou seja, eu sou filho de romano. Imediatamente partiram os que estavam para interrogá-lo, e também os tributos ficou atormentado quando soube que ele era romano, e visto que tinha o prendido, sem julgamento, porque eles tinham que julgar antes de condená-lo. No dia seguinte, querendo saber ao certo a causa porque ele era acusado pelos judeus, soltou das suas correntes e ordenou que viesse aos príncipes sacerdotes e todo o seu conselho, trazendo Paulo, e assentou diante dele. Aí Paulo vai se defender, vai ser acusado e vai se defender, mas isso fica para amanhã. Eu espero que veja que a vida dos discípulos, nem de agora, nem do futuro, vai ser fácil, até que se instale completamente o reino dos céus na terra. Nós estamos num processo de nos qualificarmos como filhos de Deus, qualificar nossos filhos e proteger das armadilhas de Satanás. O Brasil está pagando uma pena muito alta, porque as pessoas vendem seu voto, porque as pessoas vendem o direito à liberdade. Elas vendem por merreca e passam 4 anos sofrendo. O Brasil está passando porque nós deixamos que os poderes decidissem por nós. Agora o que nos resta simplesmente é orar, para que os santos dos passados, os santos que viveram agora no presente com a segunda vinda do Messias, desça e orienta os antepassados das autoridades, que coloca os anjos da guarda dessas pessoas, alerta para com Deus, que desperta a mente original dele. Porque era sim para ter feito a mesma coisa no Supremo Tribunal de Justiça, levar Deus para aquela casa. Mas quem entrou lá foi outro ser. Mas tem pessoas boas em todo lugar, então temos que orar pelas autoridades, para que elas sejam despertadas pelo poder do céu. E quem tem que fazer isso? As pessoas que acreditam em Deus. Paulo e todos os discípulos sofreram muito. O único que não foi morto, que se eu não me engano, foi João. Mas quando o mestre segue um caminho, o caminho dos seus seguidores serão igual. Nossa sorte é que na segunda vinda do Messias, o terceiro Adão e a filha unigênita de Deus, vitorioso. Apesar de, até dentro da própria religião, acontecer o satanismo, como diz Paulo, entrar nas hostes celestes, ninguém é maior do que Deus. E Deus não pode impedir meu livre-arbítrio de ser falsa, de ser mentirosa, de ser prepotente. Mas as leis cósmicas estão ativas. E como disse em Brasília, né, saiu num jornal, acho que foi Metrópolis, ou foi Cidade Online, que a morte súbita subiu só em Brasília 178%. O que é morte súbita? É aquela morte que o espírito é tirado de você instantaneamente. Então não é uma causa física legal, mas você vai embora porque os seus antepassados não aguentam mais ver você destruir o plano de Deus, destruir sua nação, destruir seu povo, destruir sua família. Então, gente, vamos acordar, porque o Pai Mundo sempre disse que o julgamento começa pela casa de Deus. Vamos acordar que a linha está esticada e a Mãe Mundo diz que não há mais tempo.
Não há mais tempo. Chega de Satanás ter as vantagens de debochar, mais ou menos assim ela diz, debochar dos filhos de Deus. Que começa agora a era dos filhos de Deus. Então a lei vai cobrar daqueles que foram contra. A lei vai cobrar daqueles que fizeram desgraça dentro e fora da igreja. Entende? Então vamos nos manter como nos passados os nossos irmãos em Cristo viveram mesmo em dificuldade, querendo fazer tudo certo, viver em harmonia. Enquanto o povo da igreja está se dividindo, Satanás divide. Se dividindo, mas também o bem se divide, porque não dá para juntar o joio com o trigo, e nosso pai tem um sermão que ele diz que eu vou procurar, que no final seria separado o joio bom do joio mau. Então os cristãos que estão fazendo barbárie, roubando dinheiro, se enchendo de dinheiro, para não levar absolutamente nada para o mundo espiritual, você não só leva para o mundo espiritual o que você fez de bom, de ruim, o que fez de ruim vai descer para o sepulcro, para a escuridão do inferno, sofrer todas as consequências dos atos. Os que fez de bom estão servindo a Deus, vão subir em nível espiritual para ficar no reino dos céus ou no paraíso, dependendo do nível, mas estarão seguros e bem protegidos. Ninguém vai lhe castigar, a não ser sua própria consciência, a não ser as vítimas suas que estão no mundo espiritual lhe aguardando. Quando elas não vêm para a terra. Tudo isso é explicado. Se vocês quiserem, é só dizer. A gente marca aqui em Alagoas, a gente marca conferência. Em outros estados e outros irmãos marcamos conferência de palestra para explicar a situação. Então, pelo amor que você tem, pelo menos a si mesmo, se não ama a Deus, acorde, porque o tempo já é chegado. Não tem mais, como a Mãe Moon diz, segurar a lei divina. Deus, os pais celestiais, já sofreu tanto com tanta maldade que o homem está fazendo. Então vai ativar a lei. Aliás, já ativou a lei. E espero que cada um de nós melhore a cada dia, sejamos mais sinceros perante os pais celestiais e que Deus nos dê suporte para suportar todas as adversidades que ainda vem pela frente. E que Deus possa proteger e abençoar todos aqueles que estão lutando para se tornar pessoas melhores, pessoas dignas de ser chamados filhos e filhas de Deus. Esse é meu desejo. Vamos orar. Boa tarde, Pai e Mãe Celestiais. Boa tarde, verdadeiros pais, Jesus. Te pedimos que o Senhor permaneça conosco e que durante essa semana nós possamos ser produtivos, não para em nós próprios, mas produtivo com pessoas, produtivo de ensinar a vossa verdade, produtivo para tocar o coração das pessoas. Pais Celestiais, as pessoas estão tão preocupadas com o mundo externo que estão esquecendo que a única garantia que temos de proteção, de saúde e vida está convosco, Pai Celestiais, com vossos filhos verdadeiros. Bondoso Pai, protege todos os justos da comunidade sagrada. Protege todos os segundas gerações, terceiras e quartas que são vossos, para que eles continuem no caminho reto, servindo e trabalhando por vossa providência. Como a mãe disse, se você foi, o pai disse, que se você for abençoado e não continua a sua missão de espalhar a verdade, de conquistar pessoas para ser protegida por Deus, você vai falhar. E sua nível de bênção não vai sair do lugar. Então que todos os casais abençoados acordem para fazer messias tribais, acordem para dar testemunho dos verdadeiros pais, do Senhor da segunda vinda e não testemunho de pessoas. Bondoso Pai, acorda a mente original de nosso povo. Acorda os cristãos, Pai, que é tão amado por Jesus, que Jesus quer que eles estejam na segunda vinda protegidos por vós. Te peço que o Senhor possa proteger todas as pessoas que escutam e possa compreender verdadeiramente. E se não compreender, Senhor, que seja humilde para nos perguntar. Bondoso Pai, nos prepare para aquele dia que Jesus disse que quando tivesse já acontecido a segunda vinda, como nós vivemos nela, e o Pai Moon disse e a Mãe Moon, seriam feitas filas para assistir vossas palestras, mas talvez o tempo esteja fechado. Então, por favor, que as pessoas acordem enquanto há tempo de entrar numa arca espiritual de proteção. Te peço que o Senhor possa abençoar essa semana e as pessoas que estão vindo e através delas suas famílias, para que entre na mesma proporção da prática de vossas palavras. Te peço e te agradeço em nome do Santo Pai, Santo Filho, Santo Espírito Santo, em nome de Jesus, em nosso nome. Amém. Adieu. Boa tarde e muito obrigada, minha irmã. E uma boa semana para todos. Até a próxima.